O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, nós estamos em plena novena perpétua de Nossa Senhora de Guadalupe, pedindo: Nossa Senhora de Guadalupe, Protegei-nos. Nossa Senhora de Guadalupe, Protegei-nos. Nossa Senhora de Guadalupe. Protegei-nos. E queridos filhos e filhas, estamos também nesse mês com Nossa Senhora, com a graça de podermos celebrar todos os dias, clamando a intervenção da Santa Mãe de Deus e nossa, para o fim da pandemia, para as nossas labutas, para as nossas buscas, para as nossas pelejas. E também, nesta semana mais do que nunca, Santa Rita de Cássia, que vamos celebrar de forma completa nesta sexta-feira. Santa das causas impossíveis. Você as tem? Vamos pedir. E lembrando que também sexta-feira, Maria nos leva ao cenáculo, para junto com os apóstolos e como igreja, suplicarmos. Nós estamos caminhando para a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor que é levado aos céus. Então a promessa é sempre pedagógica, a promessa é sempre enfática. Eu vos mandarei o Espírito Santo, e ele vos explicará a plena verdade. E é isso que nós vamos entrar nessa, e já estamos, nessa súplica ao Espírito Santo. E é o Espírito Santo que suscita na igreja coragem, ousadia, no testemunho e no anúncio do Evangelho. Eu repito, é o Espírito Santo que suscita na igreja a coragem, a ousadia e o testemunho de Jesus Cristo. E a primeira leitura de hoje, ela nos relata muito bem isso. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E é impressionante perceber a coragem, a ousadia que nós precisamos ter. A igreja precisa continuar tendo. E isso só vem pelo Espírito Santo. E essa leitura é algo muito impressionante. Por quê? A primeira leitura nos fala de um texto que Paulo e Silas foram açoitados por varas. É impressionante você perceber, e aqui é exatamente o preço do Evangelho, as condições de seguir o Senhor. Paulo e Silas, que não medem esforços, e apanharam com varas. Por quê? Porque eram pessoas más? Não. Porque eles pregavam com coragem, com audácia. Eles pregavam o Evangelho de nosso Senhor. É muito forte esse texto de Atos, porque nesse tempo pascal que está por terminar, ele coloca uma igreja primitiva, a primeira igreja,
vivendo mais do que nunca sob impulso do Espírito Santo. Não que nos outros tempos não se viveu e que hoje não se vive, mas é uma igreja que foi relatado das primeiras comunidades cristãs, onde se podia avaliar os personagens. Hoje são enormes e temos exemplos de martírio, temos exemplo de ousadia, temos exemplos de coragem. Mas você olhar Paulo e Silas, que foram açoitados, foram lançados na prisão, ordenado ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Perdão, é exatamente isso. Foi o texto de ontem, é que eu estava com ontem. E a consequência é para você chegar onde nós chegamos. É impressionante você perceber, não sei se você lembra, que quando à meia-noite Paulo e Silas estavam rezando na prisão, no momento de apanharam, e o que eles faziam? Rezavam. Como que nós lidamos quando nós apanhamos da vida, apanhamos nas nossas dificuldades, apanhamos da história, apanhamos com o novo coronavírus, apanhamos com açoites terríveis, com a crise financeira? Como que nós lidamos com isso? O texto, e vamos chegar no dia de hoje, diz que à meia-noite Paulo e Silas cantavam hinos, louvavam a Deus. Meus irmãos, aqui tem um itinerário. Será que não aprendemos? O nosso amor a Nossa Senhora, o amor a devoção a Nossa Senhora, num profundo amor a Jesus, deve nos fazer agir diferente. Quantas vezes nós não temos resposta, não sabemos o que vai dar, Deus vai nos dando sinais. Aí é a hora de você, ao invés de querer já se explicar, ou melhor, além de se explicar e explicar aos outros, por que não elevar a Deus? Não importa a hora, meia-noite, quer dizer, de dia e de noite em oração. Nós precisamos nos calar, silenciar. Nossa Senhora do Silêncio, que eu expliquei no programa de rádio, que é impressionante, e contei também em segunda-feira. De repente houve um terremoto violento, as portas se abriram e as correntes se soltaram. Oh, meus irmãos, as nossas prisões são abertas, as nossas correntes caem ao chão, quando nós oramos, quando nós suplicamos, quando nós clamamos, quando nós nos entregamos a Deus. Escuta de novo: apanharam, foram presos, rasgadas vestes, e à meia-noite, dentro da cadeia rezavam, e num terremoto, a porta se abre, as correntes são destruídas, chega a sacudir o alicerce da prisão. O alicerce da prisão aqui quer dizer, tudo aquilo que era com morte, aquilo que era situação de humilhação, Deus estremece. O Espírito Santo, a força da oração. Se você hoje se questionar, será que vale a pena rezar? Vale. Deus destrói, Deus abre as correntes. É impressionante, eu não quero me delongar muito, porque essa foi a leitura de ontem que eu não pude celebrar. Sinto muito, nem sempre a gente consegue. Mas aí, o homem, num desespero, o soldado, o que ele fez? Pegou a espada e ia se matar, se suicidar, porque ele pensou: minha vida acabou. Quando perceberem que eles não estão aqui, eles que foram mandados para serem guardados com toda a segurança, eu prefiro me matar. E é quando Paulo diz, grita: não faça isso. E conseguiu. E o homem se converteu. Na sequência, e aí vem o texto de hoje,
que eu sugiro, por favor. Eu já fiz a leitura orante o ano passado, por isso que eu não fiz esse ano dos Atos dos Apóstolos. Mas se você oportunamente, hoje à tarde, hoje à noite, leia Atos 16 e 17, que é o texto de hoje. Depois de toda essa experiência, desse livramento, dessa certeza que Paulo nos dá, quando não importa se estamos presos, acorrentados, o Senhor nos liberta, o Senhor nos tira da prisão. Ele vai a Atenas, de novo no Espírito Santo. Paulo que é impulsionado, Paulo que age com ousadia, com coragem. Eu não vou poder retomar todo o texto, mas Paulo está em Atenas, assim como Alexandria. Todo mundo já ouviu falar do farol de Alexandria, que é um ponto de ideias para o mundo inteiro. Atenas, na Grécia, eu fiz uma peregrinação. Atenas, eu diria, é o miolo de todo o pensamento ocidental. Os homens, grande filosofia, vamos lembrar, os gregos, Platão, Aristóteles, os mais conhecidos, mas é o berço da cultura ocidental. E Paulo vai. Meus irmãos, entenda isso. Precisamos evangelizar nas periferias existenciais. Precisamos evangelizar os pobres. Precisamos estar presente em todas as classes. Precisamos, hoje mais do que nunca, solidariedade. Mas nós não podemos deixar de evangelizar os magistrados, os formadores de opinião, aqueles que detêm a opinião, que propagam a opinião. Nós precisamos evangelizar a todos. E Paulo mostra isso quando ele vai a Atenas, um lugar onde se tinha grandes filósofos, se pregava e se tinha uma oratória invejável. Atenas realmente era um lugar diferenciado no mundo. E Paulo vai lá, movido pelo ardor, movido pela experiência que acabara de passar. E ele encontra um altar simples. Lembremos do Panteão. Gente, lembremos das construções gregas. Até hoje existe uma lá que não caiu e foi reerguida. Uma pena que muitos, de forma bárbara, foi destruída. Mas eles eram exímios construtores. Tanto que vem a pilastra grega, os capitéis e tudo mais que é próprio dos gregos. Construções colossais. Mas Paulo não vai lá. Ele vê um altarzinho escrito ao Deus desconhecido. Veja o que é uma pessoa movida pela unção, o que é um homem movido pelo Espírito. Ele pega, a partir de uma experiência de um simples altar, e ele vai ao Areópago. Meus irmãos, se temos a mesma proporção, a certeza de ontem, que nas nossas tribulações, nos nossos encarceramentos, nas nossas pandemias, nos nossos problemas financeiros, os teus, os meus, Deus escuta o nosso clamor. É a mesma certeza que tem que nos fazer ser ousados para evangelizar a família. Ô Dona Maria, evangelizar seu marido, seu Zé, ô seu Benedito, evangelizar os filhos. Às vezes é dentro de casa onde mais estão precisando receber uma mensagem de Deus, porque eu não preciso falar que tem que ser por graves problemas. Com certeza, uma pessoa que está no alcoolismo, uma pessoa que está na dependência química, mas a indiferença a Deus é algo também a ser corrigido. Felizes as mulheres
que dobram seus joelhos e oram. Hoje uma mulher partilhava, uma mulher simples, e vale a pena se escutar à noite, às 10 horas. Uma mulher que falava de uma forma, mas eu percebia unção. E ela dizia assim: padre, eu bati meu joelho no chão, eu vi Santa Rita no acidente do meu marido, do meu filho. Ah, mulheres, ah, homens, esse joelho no chão clama aos céus. Da mesma forma que hoje, e você sabe que a obra evangelizar é preciso, ela não é só uma obra de caridade, é reduzir demais. Nós não somos uma ONG, é uma fonte de experiência em Deus. Eu quero isso, me ajude, diretor da TV, José de Mello, me ajude, diretor da rádio, Glaucio e Marcelo, que nós precisamos bater nessa tecla, que é uma fonte de espiritualidade. É isso que nós queremos com isso. Quando nós colocamos os carismas, o primeiro, o anúncio da pessoa de Jesus Cristo, aí está a missão. Não é uma obra social, não é como alguém disse esses dias, é só transmitir programa de televisão e de rádio. Não, meu filho, é muito isso. Nos dias atuais é muito, e eu acredito muito nisso. Mas nós aqui, enquanto funcionários, colaboradores, enquanto voluntários no santuário, na obra evangelizar, todos aqui, nós bebemos de uma fonte de espiritualidade, uma fonte de espírito. Eu tenho batido nessa tecla, você percebe em cada comentário, em cada ação, é muito mais, é o anúncio da pessoa de Jesus Cristo, sem dúvida, é a caridade, sem dúvida, é a devoção a Jesus das Santas Chagas, sem dúvida, a Nossa Senhora, a São José, São Pio de Pietrelcina, mais a leitura orante. Se percebe que é uma fonte, a obra evangelizar é como um olho d'água, que tenta fazer com que todos os que acompanham, próximos ou mais distantes, se nutram de uma espiritualidade em Deus. É assim que eu estou tendo, nas minhas limitações, nas limitações humanas, mas é assim que tento encaminhar. Se às vezes nós precisamos enfatizar a parte econômica, é porque nós queremos novos aerópagos, como diz a primeira leitura. Existem muitos lugares onde apenas existe uma inscrição, um Deus desconhecido, e nós queremos, na devoção, na oração, na leitura orante, dar nome a esse Deus desconhecido, Jesus Cristo. É por isso, é fazer o que Paulo fez, ir diante de um altar, bem diferente dos grandes templos, e dizer: esse Deus desconhecido eu conheço, e é Jesus. Ah, meus irmãos, é isso que nós queremos, é isso que tanto ousamos, é isso que transpira em mim, esse desejo de dar esse nome, que não seja um Deus desconhecido, mas um Jesus que tanto nos ama. E filhos, nem sempre é fácil. Paulo, movido pelo Espírito Santo, começa a mostrar e falar de Jesus Cristo. E é impressionante que, se você leia depois, por favor, pega marido e mulher, em casa hoje à noite, ao invés de ficar lá com a Tereza Cristina e o Cro da vida, faz uma leitura, leia, e você vai ver que é interessante. Capítulo 16, 17, o 15 também é muito interessante. E Paulo começa dizendo, e no primeiro momento, eles ficam impressionados, eles até gostam, que fala de Jesus. E realmente, Jesus, ele quando é anunciado, ele traz essa satisfação. Porém, a partir de um discurso, ele começa a falar das implicações de Jesus Cristo. E chega a dizer, ele morreu e ressuscitou, querigma, coisa do Espírito.
é viver no Espírito. Aí é quando eles disseram: não, morreu, ressuscitou. Olha, uns foram indelicados e disseram: Paulo, chega, estava bom, pisou na bola, escorregou no tomate, pisou na jaca. Outros disseram: tá bom, Paulo, tá bom, fique aí, a gente volta outro dia. Jeito educado de dizer: não agradou. Mas veja, onde aparentemente é um insucesso, surgem 2 gregos convertidos, um homem e uma mulher. Nunca o anúncio do Evangelho, como diz o próprio profeta Isaías, a água não cai do céu sem ter cumprido o seu papel antes de voltar. O anúncio do Evangelho sempre produz transformações. Às vezes nós queremos medir em quantidade. Não, meu irmão, não. Nós não vivemos na base numérica. Nós queremos convertidos de fato. E ali surge 2. Dionísio, que lá na frente até posso contar, que se torna um pilar, e Dâmaris, uma mulher também convertida. Portanto, perceba o que é uma vida na unção. Eu olho para a vida de Paulo, eu vejo um homem que não tinha quase nada, além da sua sabedoria, de toda a sua influência, mas ele foi um missionário na unção. Ele transpirava Espírito Santo, ele vivia pelo impulso do Espírito Santo. Tudo que ele fazia apanhava, ficou pelado, agarraram ele pelos cabelos, até brincam que por isso que Paulo ficou careca, de tantas vezes catar ele pelo cabelo e arrastar fora da casa. Nós precisamos disso. Nós precisamos de apóstolos hoje. Você, psicóloga, você, dentista, você, dona de casa, você, gari, onde estivermos, onde quer que estejamos, nós temos que estar nessa situação. Esse Deus desconhecido, esse Deus etéreo, essa energia cósmica que começam a dizer agora, essa energia, essa força transcendental, eu vejo nisso. E a humanidade está indo para isso. Você percebe pessoas que não querem falar em Deus, não querem falar em Jesus, querem falar dessa força transcendental, dessa energia sobrenatural. Tá, eu diria que já é um começo da evangelização. É como se eles estivessem preparados, e se formos uma presença, a pessoa consegue dar o passo do Deus desconhecido para um Deus conhecido, Jesus Cristo. Mas o que a gente acontece? Quando a gente encontra alguém, agora vai conversar, se senta na mesa para conversar, e alguém começa com energia transcendental, você fala: isso aí é esoterismo. Tá, que seja caramba, que seja ocultismo, mas a pessoa está te dando uma deixa, ela pelo menos acredita em alguma coisa. Ah, padre, mas eu não vou falar nada não, porque é capaz de eu me perder. Aí eu acredito. Não puxa assunto por insegurança. Não puxa assunto porque está também faltando uma experiência. Você está inseguro. Esse Espírito Santo, meus irmãos, na vida da primeira igreja, na primeira comunidade cristã, é para dar isso. Não sei se você nessa altura da homilia está sentindo: meu Deus, como era lindo eles viverem assim. Como era empolgante ver Paulo viver isso. Esse é o objetivo da Páscoa, fazer a gente viver empolgado. Empolgado do anúncio, empolgado do testemunho, empolgados com Jesus, empolgados com Nossa Senhora. Nós estamos precisando disso. Eu uso a palavra empolgado que você entende. Se não, meus irmãos, nós vamos ficar aquela coisa lambe-lambe, aquela água com açúcar, aquela coisinha mequetrefe que não convence ninguém. Não, Deus merece mais. Filhos queridos, a nossa devoção a Nossa Senhora tem este propósito. Se hoje nós estamos caminhando
caminhando mesmo, para entrar no cenáculo com Nossa Senhora. Se lá na rádio, se aqui eu coloquei tantas imagens, é porque Nossa Senhora tem algo a nos oferecer. Ela foi por excelência a esposa do Espírito Santo. Ah, entendeu? Claro! Quando o anjo apareceu, o Espírito Santo virá sobre ti, e pela força do Altíssimo, tu serás mãe. Nós estamos precisando pedir essa descida do Espírito Santo. Nossa Senhora já tinha o Espírito Santo, já na Anunciação. O que ela fez é pegar os apóstolos que estavam lá, numa frustração tremenda, em plena pandemia do desânimo, em pleno vírus do desgosto, em pleno remorso, e falar: não, meus filhos, vamos rezar. Meus irmãos, isso é muito forte para nós. Essa devoção mariana que tanto nós temos, deve nos levar a isso. E veja, Nossa Senhora ocupa um lugar muito importante. Eu até tinha me preparado hoje para falar sobre os dogmas de Nossa Senhora, mas quis Deus conduzir de outro aspecto. Quis falar sobre esses dois textos de Paulo, para ver se você se anima um pouco, para ver se você se empolga. Nossa Senhora quer filhos empolgados. Nossa Senhora quer filhos que vibrem com a fé. E é por isso que Nossa Senhora ocupa um lugar na nossa fé muito importante. Nós até usamos a palavra hiperbolia. O que é isso, padre? Que os santos são venerados, Deus é adorado, e Maria ocupa um espaço, um grau maior que os santos e menos que Deus. Repito, hiperdolia. Os santos são venerados, como Santa Rita de Cássia, que vamos celebrar na sexta-feira. Nós veneramos, nós temos respeito, nós acreditamos que eles intercedem. Acima dos santos está Nossa Senhora, num culto especial, e abaixo de Deus. E Maria ocupa esse lugar especial na nossa fé, porque veja, não foi ela a que recebeu o Salvador. Por isso, algumas pessoas me perguntavam: por que as cores de Nossa Senhora, se tem um significado? Tem sim. Por que geralmente as imagens, principalmente quando eram ícones, depois foram sempre escolhidas com muito critério? Porque sempre se usa do azul para Nossa Senhora. Sabe por quê? Porque o azul é a cor era a cor mais cara, junto com a púrpura, o vermelho. Por isso nas imagens se usa o azul, que era a cor mais cara para se obter. Então quando foi se pintar Nossa Senhora, queria se oferecer a Nossa Senhora algo de grande valor. Ela é tão amada que se usava a cor mais cara, o azul. E por isso o azul sempre lembra algo celeste. Alguém me perguntava por que as imagens sempre têm o dourado em Nossa Senhora, que é a divindade, mostrando que Maria, ela veio do céu e ela está no céu. Nossa Senhora, que nos seus 4 dogmas de fé, e você vai falar: mas eu estou vendo ali, padre, o marrom, ali as imagens, elas representam onde elas surgiram também. O marrom significa cor terra, significa humildade. Ela apareceu lá aos carmelitas, e a cor terra, São Francisco já dizia isso, para mostrar a cor que não sujava, a cor que não me faria preocupar com as vestimentas, mas ao mesmo tempo mostrando Maria que olha, que está atenta aos mais miseráveis. Por isso, muita gente vai mandando perguntas, e aos poucos eu vou respondendo um pouco aqui, um pouco acolá. Mas Maria, independente onde ela apareceu, e foram muitas as aparições, Nossa Senhora,
ela nos quer vibrantes em Jesus Cristo. Ela nos quer discípulos entusiasmados, ardendo por isso, ardendo no Espírito Santo. Por isso que ela nos leva, como levou os apóstolos, a partir de sexta-feira, a novena de Pentecostes. Portanto, meus irmãos, já concluindo, que nós vivamos desta forma. Não vivo assim, Padre. Eu não sou uma pessoa que no meio das minhas prisões de Paulo, acorrentado, consigo rezar. Então mude. Nas intempéries, nas dificuldades, o Senhor Jesus, Ele nos atende em nossas necessidades. Amém.